Olá amigos, tudo bem? Bem-vindos novamente ao seu canal Andamos Interiores. Hoje vamos falar de uma autora poblana, que é da minha cidade, que ela se chama Helena Garro. Ela é conhecida também por outro livro chamado Los Recuerdos del Porvenir. E nós agora vamos falar desse daqui, La Semana de Colores, A Semana de Cores, que eu achei um livro muito interessante, né? Porque eu acho que muitos dos escritores da época, né, da metade do século XX, né, segunda metade, eles estão muito interessados em se perguntar a origem, né, como é que estamos construindo essa identidade de mexicano, né? E bom, essa escritora, né, está ligada muito também ao realismo mágico e também as questões do fantástico. Ela é muito interessante e vamos lá. Bem, eu quero falar primeiro que quase sempre quando eu estou tentando ler algum texto, né, quando eu faço alguma análise, eu sempre me pergunto qual é a história que está por trás dos textos, né? Sempre tento me perguntar o que o autor está tentando me dizer, não diretamente, né, através do texto. E aí eu quase sempre, quando escolho, por exemplo, livros de contos, coloco muita atenção no primeiro, né, porque eu acho que aí está a clave que vai dar a entrada no mundo do autor, né, no mundo da proposta estética que o autor tem no livro. Então, uma recomendação também que eu faço aqui para vocês colocar muita atenção nos primeiros contos dos livros para saber se esse livro que vocês estão lendo é miscelâneo ou ele tem um projeto estético assim unido, né, comum. Então, quando eu leio Helena Garro e vejo o seu primeiro texto que se chama La culpa es de los tlaxcaltecas, a culpa é dos tlaxcaltecas, eu me pergunto sempre por que é que ela colocou esse nome e que tem a ver esse nome, o texto, com todos os demais contos que estão no livro, né? Bom, então, eu acho primeiro interessante falar da questão dos tlaxcaltecas. Aqui no México, você tem a ideia, né, de que os tlaxcaltecas foram traidores porque eles ajudaram no processo de conquista dos espanhóis, né? E bom, agora recentemente muita gente já também fala que nem tanto, não é assim, porque eles, né, os tlaxcaltecas de há 400, 500 anos, agiram em conveniência com o que eles precisavam no momento, que era se libertar do domínio dos astecas. Então eles não traíram ninguém, né? Eles só fizeram as coisas que eles achavam corretas para sair desse domínio. Mas assim, a gente acha que, no geral, a gente acha que os tlaxcaltecas são traidores, né? Bom, então é uma questão que acho que na época era muito comum escutar e que muita gente acreditava, né? Agora nem tanto. Bom, assim, então o conto da Helena Garro, A Culpa é dos Tlaxcaltecas, fala de uma mulher que ela se encontra com outra pessoa, né? Aí sugere como se fosse um amante, mas o amante é um personagem do passado, né? É exatamente um tlaxcalteca daqueles, né, da época da conquista, que está chegando até ela, né? Que se encontra numa rodovia, né? E aí eles conversam alguma coisa, né? E ela volta depois de muito tempo de estar fora de casa e todo mundo acha que ela vai ser punida pelo marido, né? Porque ela esteve fora, né? E ninguém sabia nada dela. Então, assim, o texto já sugere para o leitor que estamos falando de adultério, né? De um amante e da mulher desse outro personagem.
e que eles estão encontrando num local, na rodovia, né? Mas assim, por trás dessa narrativa, eu acho também que está a questão da traição, mas percorrendo o tempo, né? Ultrapassando todo o tempo. Então, assim, não é que a mulher esteja traindo o marido, mas que ela está indo no encontro do passado, né? E nesse passado se encontra com a história, se encontra com aqueles tlaxcaltecas, né? O que estiveram no processo de conquista, e ela tenta, né? Ela tenta entender como é que se deu esse processo, né? Porque está o peso da culpa ainda na cabeça dela, né? Ou ainda na cabeça de todos nós, todos os mexicanos têm esse peso aqui na cabeça, né? Que trocamos aquela cultura que a gente tinha por outras questões também culturais que vinham de fora. Então, quando a gente encontra isso, também olha que a traição vira um fantasma que perpassa o tempo e que ele vem constantemente para nos, não sei como se fala em português, assolar, né? Para nos perseguir, para nos espantar também, pode ser, né? Assim, e quando eu acho isso no conto, eu me pergunto se todos os contos que seguem depois desse terão a mesma questão, né? Terão o mesmo tema, o mesmo tópico, né? E então me pergunto, né? Que outro tipo de traição temos, bem como é que essa traição vai se mostrar nos contos que seguem, né? E aí eu fico assim, né? Respondendo que cada conto vai nos contar diferentes formas de entender a traição, mas também de entender a culpa, né? O processo de culpa. Então, nos perguntamos, quando é que nós traímos outros, né? E bom, eu escrevi por aqui, né? Traímos quando não escutamos o outro, né? Estamos traindo uma interação, né? Uma conversa, né? Traímos quando não escutamos. Traímos quando não prestamos atenção no outro, né? Quando não queremos escutar a palavra do outro, só meio que ouvimos o que fala, né? Mas nem escutamos, nem não prestamos atenção. Também traímos quando não acreditamos na palavra do outro, né? Quando não acreditamos nas verdades que outros têm, né? Porque a verdade não é única. Então, também um processo de traição. E traímos também quando agimos de forma violenta contra outros, né? Traímos o respeito, né? A harmonia. Então, nos contos vamos ver este tipo de traição, né? Que vai estar nos diferentes personagens e nas diferentes histórias que está nesse conto, nesse livro da Semana de Cores. Bom, então eu chego assim a uma questão que é principal no livro, né? Que é uma questão meramente pessoal, que eu falo assim, né? O tópico central é a traição, né? Mas ela é configurada desde o passado e ao longo do tempo para chegar até o presente, né? Então, a traição vira um fantasma, o fantasma da história. Mas eu não sei falar se é o fantasma de todas as culturas, de todas as nações, ou só desta nação, né, do México. E que isso vira também como um sentimento de culpa, né? A culpa está em nós constantemente, vive em nós, vive dentro de nós. E bom, uma questão que também a gente teria que se perguntar: como é que a gente solta a culpa? Como é que a gente pode remediar a traição, né? Como a gente se cura disso, né? Como a gente se resgata, né? Da culpa e da traição. E bom, eu acho que esse é o contexto do livro, esse é um dos tópicos que poderiam estar dentro desse texto, né? E bom, eu acho que é tudo, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se encontra depois, tá ok? Valeu, tchau, tchau.
Chules